Olá a todos. Vou esperar começar a entrar. Hoje, o segundo capítulo, Saúde Emocional e Vida Cristã. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena resenha do capítulo 2. Seja bem-vinda, Ágila, menina de laço. Deus abençoe você. Está me ouvindo bem? A Kátia, seja bem-vinda, Kátia. A Kátia também, seja bem-vinda. Tá me ouvindo direitinho? Tô usando o fone. Tá bom o som? O áudio tá bom? Então vamos lá então. Hoje o capítulo 2, a Eusli Regina, a autora, ela começa falando... deixa eu explicar. O capítulo 1 tá lá no meu canal, lá no YouTube. Então o primeiro capítulo, a resenha dele, tá lá no YouTube. Depois que eu acabar aqui, eu vou salvar aqui também e colocar lá no YouTube, que aí fica mais fácil de achar. Porque aqui só fica 24 horas, então amanhã já não tá aqui mais. Então vamos falar do capítulo 2. O capítulo 2 ela fala assim: você quer ser curado? Aprendendo a remover as farpas do coração. Então essa é a pergunta de hoje. Você quer ser curada? Você deseja ser curada? E 3 perguntas ela diz que precisamos fazer a nós mesmos. Nós precisamos fazer 3 perguntas a nós. Primeira, qual é a nossa enfermidade? E certamente, todos vocês já sabem, nós estamos falando de feridas emocionais, questões da alma, né? Então, não é nenhuma enfermidade física, são enfermidades da alma, do coração. Qual é a nossa enfermidade? Ela diz assim que todos somos feridos. Todos sabemos o que significa ter uma ferida espiritual, física ou emocional. As feridas são consequências da queda humana, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, então, nesse mundo vamos nos ferir. Não tem jeito de estarmos imunes. Somos feridos. E ela diz aqui que temos 2 maneiras de lidarmos quando somos feridas. Quais são essas 2 formas? A primeira forma é a forma sadia, sem guardar rancor ou amargura. É fácil? Não, não é. Mas essa é uma das 2 maneiras de lidarmos com as feridas. A outra maneira é evitando o sofrimento pela negação de sua existência. Ou seja, nós negarmos que estamos feridas, que fomos feridas de alguma forma em algum momento da nossa vida. A boa notícia, ela diz assim, a boa notícia é que há cura para todas as feridas. Muitas vezes ficam as cicatrizes. As cicatrizes de cura são cicatrizes de vitória. Somos as cicatrizes das mãos e dos pés de Jesus. A segunda pergunta que ela faz: qual a nossa desculpa? Qual a nossa desculpa? Nós damos desculpas? Certamente que sim, né? E uma das 4 desculpas que ela faz, que ela cita aqui é: tenho medo, será doloroso remexer o passado. Quando nós falamos em ferida da alma, essas feridas que marcaram a vida da gente, é necessário remexer no passado, não tem jeito. Nós vamos precisar remexer no passado. E aí nós damos desculpas, tenho medo de remexer no passado. A segunda pergunta: perdoar, mas eu fui vítima. Muitas vezes nós usamos essa desculpa, mas eu preciso perdoar? Eu que fui a vítima, eu que tenho que perdoar? Sim, somos nós que precisamos perdoar. A terceira, quero vingança. Você já teve o desejo de vingança? De se vingar daquele que te feriu, daquela pessoa que te magoou, daquela pessoa que te fere ainda, que te magoou ainda? E a quarta desculpa é: tenho vergonha do que os outros saibam. Muitas vezes nós precisamos expor a ferida e ficamos com vergonha do que as pessoas vão saber das nossas feridas. E a terceira pergunta que ela fala, que ela propõe aqui: qual a nossa resposta? Qual a nossa resposta que nós damos quando estamos no processo de cura? Ela citou três perguntas ali e essa é a última. Qual a resposta? Eu vou ler um trechinho aqui no livro. Ela fala assim, olha:
Qual é a nossa resposta? Respondemos como o jovem rico que disse não porque tinha muitas coisas às quais estava apegado? Ou respondemos como aquele pai desesperado que antes de ver seu filho curado respondeu a Jesus: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé? Que tipo de resposta nós estamos dando? Nós respondemos como aquele jovem rico que disse não, porque ele tinha muita coisa que ele estava apegado. Muitas vezes nós estamos apegados demais, até mesmo nas nossas feridas. Nós não queremos abrir mão delas. Ou nós dizemos como aquele pai: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, todos os dias nós precisamos tomar decisões. Então, aqui ficam as 3 perguntas que ela faz. Para quem não conhece, o livro é esse aqui: Saúde Emocional e Vida Cristã. O livro é bem fininho, então os capítulos são bem curtinhos. A gente não precisa prolongar muito, são bem curtinhos os capítulos. Então, agora, nós vamos para o capítulo 3. Saúde Emocional e Sabedoria Popular. Eu não posso ler o livro porque a editora não permite que a gente leia todo o livro. Então, por isso, a resenha, o resumo é bem curtinho mesmo. Não posso prolongar muito, tá bom? Então, aqui é a capa do livro, mais uma vez. E agora nós vamos no capítulo 3, que vai falar sobre saúde emocional e sabedoria popular. Primeiro, ela dá alguns exemplos aqui de ditados populares que todos nós conhecemos e ela leva isso para o mundo espiritual, quando nós levamos esses ditados populares para a cura emocional, vamos dizer assim. Primeiro ela fala assim: não se pode ter todos os proveitos num saco só. Eu realmente não conhecia esse ditado. Ela fala assim: a vida nos ensina que não se pode ter tudo. Teremos de perder algumas coisas para ganhar outras. Um dos exemplos mais claros é a tentação do adultério. Muitos pensam que conseguirão manter o casamento enganando a esposa ou o marido. Ao pensar assim, alimentam a ilusão de que poderão ter o benefício que o casamento lhes dá e os prazeres do caso extraconjugal. Depois de um tempo, dão-se conta de que, em muitos casos, acabam perdendo tudo. Ou seja, nós precisamos abrir mão. O outro, ela fala assim também: talvez uma das decisões mais importantes se refira à peregrinação com Deus. Muitos querem desfrutar a vida e por isso não fazem a opção de andar com Jesus. Pensam que terão de deixar as delícias deste mundo para viver uma vida aborrecida com o Senhor. Ou seja, para andar com Cristo, ter uma vida com Cristo, nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Senão ficaremos como aquele jovem rico, não quis abrir a mão das coisas. Que todos nós possamos exercer a sabedoria divina nas nossas decisões quanto a perder e ganhar. O segundo ditado, ela diz assim: em que galho podre você já se apoiou? Você já ouviu esse ditado? Esse também não tinha ouvido. Ela fala assim: é impressionante ouvir dia após dia em que as pessoas se apoiam ou se encostam. Bebidas, drogas, comida, dieta, codependências em relação a vícios, violência familiar, relações sexuais promíscuas, casuais ou extraconjugais. A lista é infinita. O único galho bom é a cruz de Jesus. A cruz é o único galho em que podemos nos apoiar sem que jamais se quebre. Então, esse livro, a autora, ela trabalha muito bem esse tema porque ela é psicóloga. Então, ela, além de trabalhar o lado espiritual, ela trabalha o lado científico, os estudos mesmo que realmente tem sobre isso. Ela fala assim, um outro ditado: alimente os corvos e eles lhes arrancarão os olhos. O certo é que tudo que alimentamos, nutrimos, cresce. Tudo que matamos de fome, morre. Muito interessante aqui. O que eu estou alimentando em minha vida? O que você está alimentando em sua vida? Alimento o que me prejudica ou alimento-me o que faz bem? O que você tem alimentado? Tem alimentado rancor, mágoa? O que você tem alimentado? O certo é que se alimentarmos aquilo que nos faz mal,
Um dia ele virá e nos arrancará os olhos. É o que diz o ditado: alimente os corvos e ele lhes arrancarão os olhos. O outro ditado popular que ela fala: quem anda com lobos aprende a uivar. Ou, passarinho que anda com morcego aprende a dormir de cabeça para baixo. Entendi este princípio. As pessoas vivem aquilo que aprenderam em família. Aprendem a uivar ou dormir de ponta cabeça. E isso igual aos seus familiares. Também é importante pensar em nossas amizades atuais. Que tipo de amigos são os meus? Que tipo de amizades eu tenho? E conforme for as minhas amizades, talvez eu possa estar fazendo igual a elas, iguais a elas. Quem anda com lobos aprende a uivar. Um outro ponto que ela fala aqui, um outro ditado popular: não cutuque a onça com vara curta. Esse todos nós conhecemos. Eu conheço. Há pessoas que pensam que pode viver à beira do perigo sem se machucar. Pensam que pode deixar a bebida a qualquer momento, ou qualquer outro vício a qualquer momento. Não se dão conta de que os vícios frequentemente passam a ser mais fortes do que eles próprios. Estão cutucando a onça com vara curta. O outro, ela diz assim: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Provérbios 25:16 diz assim, Provérbios nos ensina que muito mel nos fará vomitar. Tudo que é demais faz mal, exceto o amor de Deus, que é perfeitamente dosado e derramado no nosso coração. O último aqui, ela fala assim: cuidado para não engolir sapos. Sabemos que muitas enfermidades físicas são psicomáticas, têm sua raiz em uma causa emocional. Você tem engolido muitos sapos? Ou você aprende a colocá-los para fora na hora certa, no tempo certo? Porque também não podemos falar tudo que queremos a qualquer momento, a qualquer hora. Nós precisamos ter sabedoria para jogar para fora esses sapos. Então, não fique engolindo tudo que te faz mal. Peça sabedoria para você, a sabedoria ao Espírito Santo, para você colocar para fora com quem está te ferindo aquilo que está te fazendo mal. Não fique engolindo sapos dentro de um casamento, dentro de qualquer outra relação, seja uma relação familiar, qualquer outro tipo de relacionamento. Não fique engolindo sapos à torta e à direita, a toda hora. Peça sabedoria para você colocar para fora todas essas angústias, todas essas coisas que têm ferido o seu coração, que têm te machucado. E aqui termina o capítulo 3. E eu vou só comentar um pouquinho que eu engolia muito sapo, engolia tudo. Tudo que iam falando, eu ia engolindo. Mas tem uma hora que se você continuar engolindo, você vai estourar, vai explodir. Então, peça ao Espírito Santo, assim como eu fiz, para te dar sabedoria e discernimento a colocar as coisas para fora, sem que magoe o outro também. Tem uma frase que diz que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, que eu e você, nós possamos ter sabedoria para colocar para fora aquilo que está nos machucando. Porque apenas ficar engolindo vai nos fazer mal. E a gente precisa pôr para fora aquilo que nos faz mal. Quando nós, às vezes, comemos alguma coisa que nos faz mal, enquanto nós não colocamos para fora, aquele mal não passa. E com relação à alma, feridas, a traumas, angústias, medos, precisa ser assim também. Precisamos colocar para fora, mas desde que seja na medida certa, tendo o discernimento do Espírito Santo, sabendo a hora para fazer isso. Então, aqui ela termina o capítulo 3, como eu disse, ele é bem pequenininho, e no capítulo 4, deixa eu mostrar aqui, esse aqui é muito interessante, ela vai falar sobre a saúde sexual. Então, eu vou no próximo, a nossa próxima live, eu vou fazer o resumo, a resenha, igual eu fiz do capítulo 2 e 3, eu vou fazer do 4 e 5. Então, o 4, ó, saúde sexual, e o 5, restauração sexual. São duas, né, na área sexual. Então, se você gostou, compartilha aí. Depois, daqui a pouco, eu vou colocar ele
lá no meu canal no YouTube. Aí, a hora que você quiser, é só entrar lá. Aí você digita lá Leia Silva, que é a capa do canal, tá escrito lá Mulheres de Alma Curada. Então é só você entrar lá e assistir se precisar de novo, com calma. E eu espero que vocês tenham gostado, porque esse livro foi muito bom. Eu amei a leitura. Já li ele todo, como eu disse, ele é bem fininho. Já li ele. E hoje chegou esse daqui para mim também. Dizem, já recebi comentários de que é ótimo esse aqui também. Paternidade para as Nações. Então, quem sabe a gente continua com essas resenhas bem pequenininhas, rápidas, porque eu vou ser sincera, eu não tenho muita paciência para vídeos longos. Então, você já deve ter percebido que meus vídeos são curtos, meus textos são curtos, e esse é o jeito que eu tenho de passar aquilo que Deus colocou em meu coração. Então, que Deus abençoe vocês. Então, essa semana, talvez essa semana ainda, eu coloco o capítulo 4 e 5, Saúde Sexual e Restauração Sexual. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma boa noite e até a próxima.